Fala, gurizada, beleza? Vamos falar de três jogadores que voltam a ser relacionado para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, de jogador liberado pelo DM. O árbitro já foi definido para o confronto da Copa do Brasil contra o Corinthians e também de clubes da Arábia Saudita interessado por dois jogadores do Grêmio. Bora falar de Grêmio? Vamos lá. Seguinte, já vamos iniciar o vídeo aí, deixando aquele like aí, ajudando nós. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha com amigos, familiares e deixa a tua opinião aí, deixa o teu comentário aí nos vídeos aí, que ajuda bastante nós e faz com que a gente cresça e atinja mais inscritos aí no canal. Vamos lá. Três jogadores já se encontraram com o restante da equipe do Grêmio em São Paulo. Entre esses três são o Jeromel, que no primeiro jogo contra o Corinthians agora na outra semana ele tomou o terceiro cartão amarelo mesmo não jogando, ele tomou do banco. Então ele cumpriu suspensão contra o Vasco e agora está de volta ao elenco porque ele nem viajou para Santa Catarina, ele ficou em São Paulo treinando e agora a equipe se encontrou lá com ele. O outro jogador é o Carbarro, que ele estava em Porto Alegre, iria encontrar o pessoal em Santa Catarina lá pro jogo do Vasco, por questão de logística lá o Grêmio não conseguiu fazer com que ele chegasse antes do jogo, então ele nem chegou aí, porque não ia dar tempo. E então ele já foi direto também para São Paulo. E o outro jogador é o Gustavo Martins, tá relacionado para esse jogo também da Copa do Brasil. O zagueiro ele tá voltando de dores musculares, né, de desconforto, então também foi relacionado para esse jogo da Copa do Brasil. Uh, Sobre jogador liberado do departamento médico, a gente está falando do Jonathan Robert, né, que ele se machuca, lesões graves, sérias, faz a cirurgia, volta, faz todo o processo direitinho de recuperação, volta a treinar, treina, na hora de jogar ele sofre outra lesão. Ele vem de 3 lesões consecutivas aí que ele, quando ele volta a jogar, ele tem outra lesão. O departamento médico já liberou esse jogador, ele já está treinando com bola e tudo indica que na próxima semana aí ele já possa ser relacionado também como opção para o Renato. E eu acredito muito nesse jogador, é um baita jogador, é muito bom jogador. Infelizmente está sofrendo com essa questão de lesões aí, são lesões sérias, né, que faz com que ele fique afastado por um tempo longo, mas acredito que vai dar certo agora e que ele vai mostrar o futebol dele no profissional, como mostrou na base. Sobre o árbitro do jogo contra o Corinthians agora na Copa do Brasil essa semana. Depois de toda a polêmica que foi o jogo do Brasileirão, da arbitragem fraca, a questão de VAR, dessa vez a CBF colocou um árbitro bem experiente, que é o Marcelo de Lima Henrique. É um árbitro bom, tem experiência, já apita há anos o Campeonato Brasileiro. Então, agora a CBF acertou, até porque esse árbitro, uma das características dele é tipo assim, não aceita a pressão de jogador. O jogador vai em cima dele, ele tenta conversar, se não dá certo, ele já afasta o jogador, ou ele pune com amarelo, ou ele consegue fazer com que os jogadores não fiquem o tempo inteiro na volta dele, pressionando e querendo influenciar ele de alguma maneira. Então acho que dessa vez a CBF acertou na escala de arbitragem. E sobre futebol da Arábia Saudita interessado em dois jogadores do Grêmio. A gente está falando do Natan Fernandes e do Gustavo Nunes. Aí tem duas diferenças. O Natan Fernandes recebeu a sondagem de clube da Arábia Saudita, porém o próprio jogador disse que não é para avançar nessa sondagem, que ele não quer proposta porque a ideia dele não é ir para esse mercado árabe. A ideia dele, se for para sair do Grêmio agora, ele quer um outro mercado, principalmente a Europa, né? Então ele já o próprio jogador descartou a Arábia Saudita. E o Gustavo Nunes, o que a gente ficou sabendo, que foi feita uma sondagem
e não foi feita proposta para o Grêmio. Mas nessa sondagem já veio uma ideia de como seria o contrato do Gustavo Nunes na Arábia nesse time. Também não foi revelado o time, mas o que a gente sabe é o seguinte, que esse time ofereceria 5 anos de contrato para o Gustavo Nunes, que iria até metade de 29, e que o salário dele chegaria no decorrer desses 5 anos, o salário dele iria aumentar 10 vezes mais do que ele ganha no Grêmio. Lembrando que hoje no Grêmio ele ganha em torno de 80 mil reais. Então vamos dizer que ele chegaria a 800 mil reais. Mas não tem nada concreto, ainda não tem proposta. Se a Arábia chegar no que o Grêmio quer, que é 12 milhões de euros, e o jogador também quiser ir, né, aceitar a proposta de ir para lá, aí o Grêmio vai vender o Gustavo Nunes. Até porque esse valor do Gustavo Nunes praticamente zera a dívida anual, o déficit anual do Grêmio, que é de 65 milhões, se eu não estou enganado. Então, chegando no valor que o Grêmio quer e o jogador também concordar de sair, de ir para esse mercado, o Gustavo Nunes tem tudo para já sair agora até final de agosto. Certo, gurizada? Valeu!